Olá, meu nome é Rony Moya, biomédico, diretor executivo da Regenerative Biomedicine, membro da European Wellness Academy e professor da International University of Bioregenerative Science, Estados Unidos. Em meu nome, em nome do grupo, eu agradeço muito à Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa por me dar a oportunidade de vos apresentar uma das mais interessantes inovações biomédicas na modulação da imunidade, que são as imunoterapias integrativas. O meu tema, então, é falar sobre imunoterapia e eu começo a explicar as bases da imunoterapia. Então, nós temos um objetivo com a imunoterapia, que é regular todos os mecanismos que aprimoram a imunidade, melhorar a qualidade de resposta do sistema imunológico a um certo agressor. Então, nós temos dentro da imunoterapia um método que é chamado de vacinação, onde existe a produção de uma imunidade contra a doença. Na vacinação nós temos diversos métodos, por exemplo, o vírus atenuado, o ARN do vírus, o ADN do vírus, todos aqueles mecanismos relacionados com a prevenção de uma doença, né? Então nós temos aqui na vacinação uma resposta imunitária primeiramente humoral, baseada nos anticorpos. Daí as vacinas muitas vezes terem que ser feitas em várias etapas, né? Primeira dose, segunda dose, terceira dose. Essas doses mostram o quanto a imunidade de memória, a imunidade humoral, será reforçada, e quanto maior essa imunidade humoral, também maior será a imunidade mediada por células T, que é chamada de imunidade celular. Nós temos aqui uma conjugação entre o estímulo da imunidade humoral e o estímulo da memória celular. Avante, nós concebemos a perspectiva da imunização, que é a proteção pela vacinação. Então, quando uma pessoa é imunizada, ela está protegida. Para que esteja protegida, ela necessita, em primeiro lugar, entrar em contato com aquele agente de alguma forma, naturalmente ou artificialmente, esse é o caso da vacinação, não é? Criar a sua resposta humoral através da formação de anticorpos pelas células B e também a resposta celular através da apresentação do antigênio pela molécula de histocompatibilidade, a MHC, e então o desenvolvimento de resposta pelas células T, CD4, CD8, células T regulatórias, etc. E a partir de então, um evento de resposta pelas citoquinas e sistema complemento vai induzir a coordenação desta memória para que esta pessoa, sempre que entre em contato com aquele agente, tenha uma proteção. Isto é a imunização. Temos aqui duas perspectivas. A primeira é a imunoterapia passiva, a imunização passiva, onde há a indução de anticorpos para uma doença, ou seja, a pessoa recebe aquele tratamento e passivamente vai desenvolver os anticorpos contra aquela doença. Esta é basicamente aquilo que eu expliquei sobre a memória humoral, formada por anticorpos IgM e futuramente IgG, e IgG acrescentar também a atividade do CD4, CD8, que virão depois, né? Nós temos a imunidade ativa. Essa imunidade ativa cria-se a partir da exposição ao patógeno. É aquela imunidade de rebanho, por exemplo, não é? A pessoa vai para o local, entra em contato com aquela doença e se auto-imuniza. Existe aquela exposição e ela cria defesas. No caso de uma vacina ou de uma imunoterapia, é possível induzir essa resposta ativa a partir, por exemplo, do antigênio atenuado dos vírus, das bactérias e etc., para conduzir, então, uma resposta ativa. A pessoa foi exposta àquele patogênio e agora tem uma resolução na produção de
imunidade, principalmente nesse momento celular, através dos linfócitos T e, posteriormente, através dos linfócitos B. Essa é a diferença entre a ativa e a passiva. Na passiva não há obrigatoriamente uma exposição direta ao patógeno, na ativa já existe, e na ativa a resposta imediata será a celular, para depois haver a humoral. No caso da passiva, a constituição será basicamente, em primeiro lugar, pelos anticorpos conferidos ao agente da aplicação desta imunoterapia. Muito bem. Visto isso, eu conduzo àquela imunoterapia que realmente é a base do meu trabalho, que é a imunoterapia desenvolvida por peptídeos. Basicamente, são cadeias curtas de proteínas, né, de até 20 aminoácidos, pode ser menos, e a perspectiva é filtrar, purificar ao máximo uma molécula para que ela seja tão pequena a ponto, primeiro, de ser absorvida facilmente, segundo, de induzir uma modulação imunitária sem efeitos adversos. Aqui está a grande chave da imunoterapia com peptídeos, não produz nenhum efeito adverso negativo, apenas induz uma modulação imunológica. Os peptídeos controlam a expressão de várias moléculas. Eles sinalizam os fatores de transcrição e produzem uma resposta proteica ou até genética. Aqui entra também o conceito da epigenética, que é quando um gene é passível de ter uma resposta maior ou menor de acordo com o estilo de vida e com o estímulo que é induzido ao longo do processo desse hospedeiro ou deste paciente. Imagina, se eu fumo, se eu me alimento bem, se eu faço exercício físico, tudo isso influencia na expressão dos genes. E a forma como esse peptídeo é introduzido na imunoterapia também vai conduzir a uma resposta de modulação imunológica pela sinalização entre as moléculas, pela transcrição genética, pela expressão maior ou menor baseada na sequência de características que este paciente terá. É fácil, um peptídeo aplicado, esse peptídeo dirá às moléculas como devem se comportar, de uma forma protetiva, de uma forma agressiva. No caso de uma doença tem que ser agressiva, protetiva também no caso da doença, a pessoa tem que ter a prevenção e também o ataque. Dali a imunoterapia com peptídeos. Avante, os peptídeos